Desde o ano 37 a.C., quando os romanos invadiram Jerusalém e conquistaram a Palestina e invadiram Jerusalém, os judeus almejavam a vinda do Messias. A vinda do Messias libertador do jugo romano. Alguém que libertaria o povo do jugo romano e daria à nação hebraica, aos judeus, a glória do reino de Davi, um reino que havia sido estabelecido 1000 anos antes de Cristo. Eles esperavam esse Messias. Mas qual é o Messias agora que João Batista apresenta? Qual é a característica desse Messias? Como é que João Batista apresentou esse Messias? Vamos ver João capítulo 1, versos 32 a 36. Já lemos esse verso nesse trimestre, mas vamos recapitular. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, porém aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem virdes descer e pousar o Espírito, é este que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. Veja, irmãos, eles estavam esperando um leão, um Messias leão. E agora, então, João estava apresentando um Messias cordeiro. Algumas declarações de João, repetidas: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que João Batista identificou a Jesus? Ora, ele havia recebido orientação divina para identificar, para reconhecer o Messias. Quando você vir o Espírito descer e pousar o Espírito, este daí, então, é o que batiza com o Espírito Santo. E João agora diz assim: pois eu de fato vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Na ocasião do batismo, quando Jesus foi batizado por João Batista, agora o Espírito Santo desceu como uma pomba sobre o Senhor Jesus. Veja aqui um parágrafo da nossa lição. Assim, João, com seu evangelho, pretendia mudar a compreensão dos judeus sobre o Messias. João, evangelista. Pretendia mudar a compreensão dos judeus sobre o Messias para que reconhecessem em Jesus o cumprimento das profecias a respeito do rei vindouro e das suas obras. Cristo não veio como líder político e militar, mas com o propósito de se oferecer como sacrifício pelos pecados do mundo. Somente depois disso, quando tudo tivesse consumado, viria o reino final, conforme Daniel, profecia de Daniel 7, capítulo 18, que diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Quando, irmãos? Quando da segunda vinda do Senhor Jesus, quando da vinda do Senhor Jesus após o milênio. Após o milênio, quando o Senhor Jesus voltar com os santos, agora os santos vão receber o reino para sempre. Mas veja ainda, continuando aqui o Evangelho de João, falando acerca de João Batista. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Nós já vimos esses discípulos. A Bíblia nomeia André e o outro é João. João, o escritor do Evangelho, que não declarava que era ele, mas falava sempre mais um, ou o discípulo amado, não se referia a si próprio pelo nome. Vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Não era o leão esperado, mas era um cordeiro, o cordeiro da profecia. Se eles estudassem corretamente as profecias, se eles interpretassem corretamente as profecias, eles iam ver que Jesus era o Messias, e um Messias sofredor, conforme as profecias de Isaías. João não conhecia Jesus, mas ele foi apresentado a Jesus por inspiração divina. A manifestação do Espírito Santo na forma de pomba. Um fato concreto. O Senhor Deus Pai mostrando a João Batista quem era o seu filho, quem era o Messias.
Isso produziu em João uma convicção que fez com que ele testemunhasse muitas vezes acerca do Senhor Jesus. Pois de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Eu vi com os próprios olhos. João era uma testemunha ocular, portanto uma testemunha importante, uma testemunha que podia confirmar o fato de que Jesus era o Filho de Deus. Como nós reconhecemos que o Senhor Jesus é o Filho de Deus? De que maneira nós reconhecemos? João Batista reconheceu através da descida do Espírito Santo, de uma pomba, na forma de uma pomba. Vamos ver o texto da nossa lição. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O conhecimento de que Jesus é o Cristo vem de Deus por meio convincente do Espírito Santo. Isso naquele momento histórico, na presença física do Senhor Jesus, mas hoje também na presença espiritual do Senhor Jesus nas nossas vidas. Quem nos convence que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo da profecia, é o nosso Salvador, quem nos convence é o Espírito Santo. Esse tema aparece com frequência em João. A salvação não vem de filosofia humana, da ciência ou da instrução avançada. Vem somente de Deus para um coração rendido em fé e obediência a Jesus. Como que conhecemos ao Senhor Jesus? Como reconhecemos? Através da Bíblia Sagrada, através da atuação do Espírito Santo quando estudamos a Bíblia Sagrada, através da atuação do Espírito Santo quando assistimos a um sermão, a uma música, a um hino que apresenta o Senhor Jesus. O Espírito Santo, irmãos, inspirou os autores da Bíblia a escreverem as Sagradas Escrituras, desde Moisés até o João, que foi o último que escreveu, até Paulo, o apóstolo Paulo. O Senhor Deus, através do Espírito Santo, inspirou homens santos de Deus, como diz a Bíblia, para que escrevessem a Bíblia Sagrada. O Senhor Deus dá também, através do Espírito Santo, iluminação para cada um de nós, para que a gente possa encontrar nas Escrituras Sagradas as verdades bíblicas que redundam na nossa salvação. As verdades bíblicas que resultam no reconhecimento do Senhor Jesus Cristo como Messias. A compreensão correta do Senhor Jesus Cristo, o Messias da profecia. Aquele que veio para ser sacrificado como cordeiro, o Cordeiro de Deus, sacrificado pelos nossos pecados, sacrificados para possibilitar a cada um daqueles que nele crerem, a salvação eterna, a vida eterna.